Você sabia que alguns elefantes fazem literalmente funerais para seus mortos? Reconhecem o próprio reflexo no espelho, conseguem lembrar um rosto humano por décadas e até adotam órfãos da manada como se fossem filhos? E se eu te disser que, em muitos aspectos, o comportamento social dos elefantes é mais complexo do que o de muita gente por aí? Fica comigo até o final, porque quanto mais você descobre sobre a vida social dos elefantes, mais difícil fica olhar para eles apenas como animais grandes. Vamos começar com uma pergunta direta. O que faz de um grupo de elefantes uma família de verdade? Primeiro ponto. A família de elefantes é uma sociedade matriarcal. Isso significa que quem manda não é o macho mais forte, mas sim a fêmea mais velha e experiente. Essa fêmea é chamada de matriarca. Ela não é só a chefe. Ela é a memória viva da manada. Sabe onde encontrar água em tempos de seca? Conhece as melhores rotas. Lembra de perigos antigos, como áreas com muitos predadores ou conflitos com humanos. Os elefantes vivem em grupos familiares liderados por essa matriarca, normalmente compostos por fêmeas aparentadas, como filhas, irmãs, tias e suas crias. Já os machos, quando crescem, têm um destino bem diferente, mas eu já chego lá. Dentro da manada, cada elefante tem uma espécie de papel social. Tem a tia mais calma, que ajuda a cuidar dos filhotes. Tem a jovem mais curiosa, que costuma explorar primeiro novos locais. E sempre tem aquela que é mais protetora e reativa diante de qualquer ameaça. Isso não é exagero. Estudos com elefantes africanos mostraram que eles têm personalidades individuais bem marcadas, e esses traços influenciam diretamente as decisões do grupo. Agora, repara numa coisa. Essa estrutura só funciona porque os vínculos emocionais entre eles são muito fortes. Elefantes se tocam o tempo todo com suas trombas. Se encostam, se esfregam, fazem sons suaves que lembram sussurros. Essa linguagem do toque é fundamental para manter a coesão do grupo e acalmar membros em situações de estresse. Um filhote com medo, por exemplo, é cercado por fêmeas que o tocam com a tromba, como se estivessem abraçando. Mas onde é que entram os machos nessa história? E o que acontece quando um jovem macho precisa deixar a família? A adolescência de um elefante macho é um capítulo à parte. Por volta dos 12 a 15 anos. Ele começa a ser gentilmente, ou às vezes, nem tão gentilmente assim, afastado da manada. Quem faz isso são principalmente as fêmeas mais velhas, que começam a empurrá-lo para longe, ignorá-lo, não deixá-lo ficar muito perto das crias. Parece cruel, mas é exatamente esse expulsar que força os machos a seguirem o caminho natural de sua espécie. Quando saem da família, esses jovens machos não ficam totalmente sozinhos de imediato. Frequentemente eles formam grupos de machos, herdadeiras, panelinhas masculinas. Nesses grupos, existe uma hierarquia. Um macho mais velho, mais experiente, tende a ser o líder e os mais jovens observam, aprendem e, de certa forma, copiam seu comportamento. É como se fosse uma escola de vida adulta. E se você ainda está comigo, agora vem a parte mais curiosa. Durante muito tempo se acreditava que os machos eram solitários quase o tempo todo, vagando sem vínculos profundos. Só que pesquisas mais recentes mostraram que eles também criam laços sociais estáveis. Têm amigos preferidos e mantêm companhias constantes por anos. Alguns machos passam mais tempo com certos indivíduos, viajam juntos, comem juntos, descansam próximos. É quase como ter um melhor amigo com quem você prefere passar a maior parte do tempo. Além disso, os machos mais velhos desempenham um papel de mentores. Em populações em que os elefantes mais velhos foram mortos ilegalmente ou caçados, os jovens machos mostraram mais comportamentos agressivos, inclusive atacando espécies que normalmente ignorariam, como rinocerontes. Quando machos mais velhos estão presentes, essa agressividade cai. Eles, literalmente, ensinam limites sociais, como se dissessem, calma, não é assim que a coisa funciona. Só que a vida social dos elefantes não é feita apenas de quem anda com quem. Ela também é feita de como eles se comunicam. E aí, a história fica ainda mais impressionante. Você consegue imaginar uma conversa acontecendo abaixo do limite da sua audição, mas tão potente que viaja por vários quilômetros? É assim que muitos elefantes se comunicam. Eles produzem sons graves, chamados de infrassons, com frequências tão baixas que o ouvido humano não consegue ouvir, mas outros elefantes captam perfeitamente. Esses sons podem percorrer distâncias enormes, atravessando savanas inteiras. A tromba é a estrela da comunicação visível.
Mas a voz verdadeira dos elefantes está nesses chamados profundos, nos rumbles, como os cientistas chamam. Uma fêmea pode ligar para outra que está a quilômetros de distância, avisando, por exemplo, sobre a descoberta de água ou alertando sobre perigo. Além dos sons, os elefantes usam muito o corpo para falar. A posição das orelhas, da cabeça, o jeito de balançar a tromba, a postura geral do corpo. Tudo isso comunica alguma coisa. Orelhas abertas e erguidas podem indicar alerta ou tentativa de intimidar. Tromba enrolada para cima pode mostrar curiosidade. Um elefante que coloca a tromba sobre as costas de outro pode estar consolando, marcando proximidade ou solidariedade. Sem esquecer do olfato, o cheiro para os elefantes é como um banco de dados social. Eles cheiram urina, fezes, glândulas e a própria pele de outros elefantes para obter informações sobre identidade, sexo, estado reprodutivo e até humor. Um elefante pode saber se outro está em cio, se é conhecido ou desconhecido, ou se está estressado, só pelo cheiro. Não à toa, a tromba, que concentra o olfato, é uma das partes mais delicadas e poderosas do corpo deles. Se você ainda está comigo, segura essa. Elefantes conseguem reconhecer vozes humanas diferentes e até distinguir pelo som se uma pessoa é homem ou mulher, de que grupo étnico ela é e se representa mais ou menos perigo. Já foram feitos estudos mostrando que eles reagem com mais cautela e medo à voz de grupos humanos que tradicionalmente caçam elefantes, mesmo quando ouvem apenas uma frase curta. Agora pensa nisso. Uma espécie capaz de conversar em infrassom, usar cheiros como perfis sociais e distinguir ameaças humanas pela voz. O que será que acontece quando essa capacidade social se volta para lidar com a morte de um dos seus? Aqui entra uma das partes mais intrigantes e tocantes do comportamento social dos elefantes: a forma como eles lidam com a morte. Há inúmeros relatos, tanto de cientistas quanto de pessoas que convivem com elefantes, descrevendo comportamentos que lembram, em muitos aspectos, rituais de luto. Quando um elefante encontra o corpo de outro elefante morto, mesmo que não faça parte de sua própria manada, ele tende a se aproximar em silêncio, tocar os ossos com a tromba, especialmente o crânio e as presas, e ficar parado por longos períodos ao lado do corpo. Às vezes, eles tentam levantar o indivíduo morto, como se estivessem tentando acordá-lo. Em alguns casos, observou-se elefantes cobrindo o corpo com galhos, folhas e terra. Eles também podem voltar ao lugar onde alguém morreu por vários dias seguidos. Filhotes que perdem suas mães podem ficar ao lado do corpo por horas, dias, chamando, tentando mamar, sendo gradualmente afastados por outras fêmeas. Se você estiver prestando atenção, vai perceber que tudo isso aponta para algo mais profundo do que simples curiosidade. Muitos pesquisadores evitam usar palavras como luto, tristeza ou saudade para não cair em antropomorfismo exagerado, mas os comportamentos estão lá. Afastamento, apatia, diminuição de interesse em alimentação, permanência prolongada ao lado do corpo, toques suaves, chamadas em tons diferentes. Em algumas situações, quando um elefante é morto por humanos, o grupo volta ao local e fica agitado, destruindo objetos próximos, arrancando cercas, derrubando árvores. É como se associassem claramente aquele espaço ao trauma e reagissem com raiva e medo. Mas será que essa sensibilidade se limita aos próprios elefantes? O que eles fazem? Por exemplo, quando interagem com outras espécies, inclusive com seres humanos. Agora vem uma curiosidade que quase ninguém percebe à primeira vista. Os elefantes não vivem isolados no seu próprio mundinho. Eles são parte ativa da comunidade ecológica, interagindo com diversas espécies, desde aves até humanos. Existem relatos consistentes de elefantes ajudando filhotes de rinocerontes presos em lama, afastando predadores de zebras e até defendendo humanos em algumas situações. Por mais que isso ainda seja estudado com cautela, casos documentados em que elefantes parecem reconhecer pessoas que os trataram bem e anos depois se aproximam de forma calma e confiável. Em reservas onde elefantes foram resgatados de circos, guerras ou caça intensa, muitos deles criam laços fortes com cuidadores humanos específicos. Eles seguem essas pessoas, respondem ao chamado, demonstram excitação ao reencontrá-las depois de um tempo afastados. Já houve situações em que elefantes caminharam muitos quilômetros para visitar a casa de um cuidador falecido logo após a morte dele. Coincidência? Talvez, mas a frequência desses relatos faz muita gente levantar a sobrancelha. Se você ainda está comigo,
Você talvez esteja se perguntando como uma espécie chega a esse nível de complexidade social. A resposta passa por duas palavras-chave: memória e empatia. A memória dos elefantes é lendária, mas não é só um mito. Eles realmente lembram. Lembram de rotas antigas, de lugares com água que não visitam há muitos anos. E também lembram de indivíduos, tanto elefantes quanto humanos. Uma matriarca pode se lembrar da voz ou do cheiro de uma fêmea com quem viveu décadas atrás. Essa memória é fundamental para a sobrevivência do grupo. Em períodos de seca extrema, muitas manadas só encontram água porque a matriarca lembra de um lago distante, de um rio escondido ou de um poço escavado pelos ancestrais. Manadas lideradas por fêmeas mais velhas tendem a ter taxas de sobrevivência maiores em tempos difíceis. Mas a memória por si só não cria uma sociedade complexa. A outra peça é a empatia. Empatia, nesse contexto, é a capacidade de perceber o estado emocional de outro indivíduo e reagir de forma adequada. Elefantes fazem isso o tempo todo. Um indivíduo ferido, por exemplo, muitas vezes é ajudado por outros, que ajustam o ritmo da caminhada, esperam, empurram com o corpo, levantam com a tromba, dividem a água e alimento. Filhotes que não são bem cuidados pelas próprias mães podem ser adotados por outras fêmeas, que passam a amamentar e proteger, mesmo que isso represente um custo físico enorme. Elefantes também respondem a sinais de angústia. Se um filhote grita, mesmo que não seja da própria mãe, várias fêmeas correm em sua direção, cercam-no, tentam entender o que está acontecendo, afastam qualquer possível ameaça. É uma resposta coletiva. Se você ainda está comigo, presta atenção nesse contraste. Enquanto algumas pessoas insistem em tratar elefantes como animais de circo, de carga ou simples atrações turísticas, a ciência mostra, dia após dia, que eles têm camadas de vida social que até hoje a gente ainda está tentando entender completamente. Só que tem mais um aspecto fascinante. A estrutura social dos elefantes muda dependendo do ambiente e da pressão que eles sofrem, especialmente por causa dos humanos. Em áreas de caça intensa, por exemplo, a morte frequente de machos com presas grandes faz com que sobrem mais fêmeas e jovens. Isso altera a dinâmica social. Em alguns lugares, estão aparecendo elefantes machos cada vez mais jovens, entrando em período reprodutivo precoce e adotando comportamentos incomuns, porque faltam modelos mais velhos. Em populações que sofreram guerras, caça ilegal em massa ou perda rápida de habitat, muitos elefantes exibem comportamentos parecidos com traumas. Ficam mais agressivos, atacam vilarejos, destroem plantações. Não é só instinto selvagem, é também consequência de colapso social. Você tira as matriarcas, mata machos antigos, desestrutura famílias inteiras, e o que sobra é uma espécie tentando se reorganizar no caos. Agora, lembra do início do vídeo, quando falei sobre funerais, adoções e reconhecimento no espelho? Vamos conectar tudo isso em uma pergunta. O comportamento social dos elefantes é só instinto sofisticado ou estamos diante de algo que, em muitos pontos, se aproxima daquilo que a gente chama de cultura? Cultura em animais é quando comportamentos importantes são aprendidos, transmitidos e mantidos de geração em geração, não apenas por genética, mas por convivência. E os elefantes parecem se encaixar nessa definição em vários aspectos. Há diferenças regionais no jeito de se comunicarem, escolhas de rotas, formas de lidar com perigos específicos. Em algumas populações, certas vocalizações são muito comuns. Em outras, quase não aparecem, como sotaques. Em alguns lugares, aprender a evitar humanos, estradas ou vilas faz parte do repertório ensinado pelos mais velhos. Em outros, onde a convivência é pacífica, essa reação é bem diferente. Tem também o aprendizado de uso do ambiente. Algumas populações aprenderam a abrir portões, derrubar muros, desligar cercas elétricas ou até usar troncos como ferramentas para alcançar comida. Jovens observam os mais velhos fazendo e, com o tempo, imitam. Isso é transmissão cultural. Se você ainda está comigo até aqui, você já percebeu que curiosidades sobre o comportamento social dos elefantes não são apenas detalhes fofos. Elas mexem com a forma como a gente enxerga inteligência, emoção, família e até ética. Porque, sabendo de tudo isso, como justificar maus tratos, exploração em turismo irresponsável, uso de elefantes em espetáculos ou destruição de habitats, que são, na prática, casa e memória de sociedades inteiras.
Ao mesmo tempo, conhecer essa vida social complexa abre portas para formas muito mais inteligentes de conservação. Por exemplo, proteger matriarcas e machos mais velhos não é só salvar indivíduos com grandes presas, é preservar bibliotecas vivas de conhecimento para as futuras gerações. Evitar a fragmentação de grupos familiares não é só uma questão numérica. Proteger estruturas sociais que seguram a sanidade, a calma e a organização de uma população inteira. Agora, vamos amarrar tudo isso com a revelação que talvez seja a mais poderosa. Os elefantes não são apenas gigantes silenciosos vagando pela savana. O que anda por aí, em grupos aparentemente tranquilos, são famílias com histórias, perdas, tradições, conflitos, amizades profundas, medos e estratégias sofisticadas de sobrevivência compartilhada. Quando você vê uma manada cruzando uma planície, não está vendo apenas um monte de animais juntos. Você está vendo uma sociedade em movimento. Ali tem uma matriarca guiando todos com uma memória de décadas. Tem jovens machos prestes a serem expulsos de casa e iniciarem sua jornada independente. Tem tias que se sacrificam cuidando de filhotes que nem são céus. Tem pequenos aprendendo o que é perigo, onde encontrar água, como se comportar com estranhos. Tem um tecido social invisível ligando cada um deles. E se você ainda está comigo agora, eu vou te fazer um convite. A próxima vez que você vir a imagem de um elefante, seja num documentário, numa foto ou até em um desenho animado, tenta lembrar de tudo isso. Lembra que ali dentro tem memória, empatia, linguagem, cultura, família. Se você gostou de descobrir essas curiosidades sobre o comportamento social dos elefantes e quer se aprofundar mais nesse universo de animais com vidas emocionais complexas, comenta o que mais te surpreendeu, compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que elefante é só animal grande e se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Porque quanto mais a gente entende a mente e a sociedade desses gigantes, mais a gente entende também sobre nós mesmos.